Quando olhamos para o vasto, expansivo e inspirador cosmos, existem inúmeras estrelas lá fora. No entanto, uma delas domina nosso céu e nossas vidas, queimando brilhante e feroz no centro de nosso sistema solar: o Sol. É fácil ver como gerações de humanos antes de nós foram inspiradas a criar todos os tipos de lendas para explicar seu hipnotizante brilho. Agora, à medida que a tecnologia avançou além dos domínios da nossa mais selvagem imaginação, podemos nos aprofundar nos processos dentro e ao redor de nossa anã amarela vizinha, indo mais fundo do que nunca. À medida que viajamos por sua furiosa atmosfera, vamos explorar o que tenho certeza de que você concordará serem os fascinantes fenômenos que se materializam lá. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Neste vídeo, vamos mergulhar no Sol, recorrendo a diferentes comprimentos de onda de energia eletromagnética para mostrar essa estrela sob uma nova luz. Anteriormente, exploramos Júpiter e algumas de suas luas através das lentes do espectro eletromagnético, que você pode ver neste vídeo aqui. Hoje revisitaremos essa abordagem, mas desta vez, em vez de um planeta, ela será adaptada para investigar uma bola de plasma altamente energética. A luz que vemos é antiga. Embora a luz seja a coisa mais rápida que conhecemos, a imagem do Sol que vemos da Terra tem aproximadamente 8 minutos e 20 segundos, o que significa que estamos vendo como era o Sol há alguns minutos no passado. E se você contar quanto tempo leva para os fótons gerados em seu núcleo percorrerem cada camada antes de escaparem para o espaço, a luz que chega até nós tem entre 10.000 e 170.000 anos. Por onde começar? Assim como comer uma fruta, começando pelas camadas externas e avançando, vamos começar nossa investigação com a camada mais externa da atmosfera do Sol, a coroa solar. A imagem a seguir foi capturada pelo Satélite Observatório de Dinâmica Solar, ou SDO, uma missão espacial da NASA lançada em fevereiro de 2010. O SDO tem como objetivo compreender melhor as variações solares que influenciam a vida na Terra e nossos sistemas tecnológicos, estudando a dinâmica superfície solar e a atmosfera em diferentes comprimentos de onda eletromagnéticos. Ao observar a luz além do alcance visível, o SDO conseguiu identificar detalhes cruciais para a nossa compreensão do Sol. Esta imagem foi registrada usando um comprimento de onda de 19,3 nanômetros, representando a luz encontrada nos extremos da região ultravioleta. Em um comprimento de onda correspondente a uma temperatura de cor de 1 milhão de Kelvin, podemos ver claramente a região superior da coroa solar. Curiosamente, a coroa do Sol também pode ser vista a olho nu em raras ocasiões, como durante um eclipse solar total. Quando a Lua está breve e perfeitamente alinhada entre a Terra e o Sol, a visão do disco central mais brilhante, conhecido como fotosfera, fica totalmente bloqueada, revelando um radiante exterior. Embora seja uma visão de tirar o fôlego, a coroa solar ainda não está nem perto de ser tão detalhada quanto nesta imagem capturada pelo SDO. Isso torna uma ferramenta muito útil para estudos científicos. Vamos nos aprofundar um pouco mais nas características do Sol logo abaixo da coroa. A uma temperatura de cor de 20 milhões de Kelvin, os pontos intensamente vívidos indicam eventos conhecidos como erupções solares. Aqui estão algumas imagens de uma semana particularmente movimentada com explosões em agosto de 2022. Sempre achei as explosões solares aterrorizantes e hipnotizantes. São explosões colossais, onde o Sol emite uma imensa quantidade de radiação eletromagnética. São causadas quando os campos magnéticos se cruzam, distorcem e se reorganizam rapidamente. Essa atividade é criada pela natureza turbulenta do plasma dentro do próprio Sol, de onde os campos se originam. Mas não são a única característica da atmosfera solar a liberar a radiação. Buracos coronais, indicados aqui por esta região mais escura do Sol, é outra característica fascinante que examinaremos mais de perto usando luz ultravioleta extrema.
Buracos coronais são áreas de plasma mais frio e menos denso e magneticamente abertos, o que significa que, em vez de formar circuitos fechados que voltam à superfície, as linhas de campo viajam para fora através do sistema solar. Essas áreas permitem que as partículas do vento solar escapem mais facilmente para o espaço. Quando esses ventos solares são direcionados e colidem com a magnetosfera da Terra, belas luzes da aurora dançam no céu noturno nas regiões polares. O uso da luz ultravioleta nos dá uma visão muito melhor dessas fascinantes características das camadas externas do Sol. A luz do espectro não visível é uma ferramenta incrível e há muitas características diferentes nas camadas externas do Sol para serem observadas. Existem filamentos solares, também conhecidos como proeminências solares, os grandes loops de plasma que se elevam da superfície do Sol. E esses enormes loops são grandes o suficiente para fazer a Terra parecer uma pequena partícula e podem se estender por centenas de milhares de quilômetros no espaço. Eles podem se formar em apenas um dia, mas uma proeminência estável pode permanecer na coroa por vários meses. Neste exemplo, observamos como uma proeminência serpenteia para fora da fotosfera e entra na atmosfera do Sol. Embora esse vídeo seja acelerado de modo que os minutos pareçam segundos, quando você considera o tamanho da proeminência, fica claro com que rapidez os intensos campos magnéticos do Sol estão fazendo com que esse material se mova. Um fato que você talvez não saiba sobre a atmosfera solar é que às vezes chove por lá. Nem todo o plasma carregado disparado na coroa do Sol continua por todo o sistema solar. Parte permanece na coroa, ficando preso e resfriado até cair de volta à superfície do Sol como uma brilhante chuva. Esta chuva coronal é linda de se ver, mas melhor observada à distância, ainda tem milhões de graus Celsius. É claro que cair suavemente de volta à superfície do Sol é apenas o destino de parte do plasma solar. É aqui que a comparação com a Terra termina. Afinal, na Terra, as nuvens não se rompem como um elástico solto, disparando para o espaço. No Sol, graças aos campos magnéticos fortemente enrolados, é exatamente o que acontece. Este é um time-lapse de uma ejeção de massa coronal. Observe como a estrutura se forma na parte inferior esquerda do Sol por algum tempo, antes de finalmente quebrar e enviar bilhões de toneladas de plasma por todo o sistema solar. Mesmo com o campo magnético da Terra, ser atingido por uma poderosa ejeção de massa coronal poderia ser devastador para nossos satélites e redes elétricas. Todas essas estruturas são fotografadas pelo SDO, utilizando um comprimento de onda de luz de 30 nanômetros, que corresponde à porção ultravioleta extrema do espectro eletromagnético. Um momento oportuno para registrar esses recursos, já que são mais comuns em determinados anos do que em outros. Na verdade, cada estrutura depende da atividade do Sol, alternando em torno de um ciclo solar de 11 anos, sobre o qual me aprofundei mais neste vídeo aqui. Mas há mais para aprender. Assim como o uso da luz visível e ultravioleta nos mostra aspectos diferentes quando olhamos para o mesmo recurso, o uso de dois comprimentos de onda diferentes de luz não visível também pode ser revelador. Para demonstrar isso, dê uma olhada nessas duas imagens da coroa solar. Capturadas no mesmo período, as duas imagens a seguir usam dois comprimentos de onda de luz diferentes. A primeira, fotografada a uma temperatura de cor de 600.000 Kelvin, retrata a coroa silenciosa e apresenta loops coronais. A segunda, fotografada a uma temperatura de cor de 2 milhões de Kelvin, mostra as regiões ativas muito mais quentes da coroa. A comparação nítida entre as duas imagens destaca a importância de usar abordagens diferentes ao investigar a estrela. O que inicialmente pode parecer um fenômeno solar singular pode ser revelado como uma entrelaçada e complexa cadeia de eventos. E tecnicamente ainda não conseguimos atravessar a atmosfera do Sol. Aprofundando ainda mais, vamos dar uma olhada em outra imagem produzida pelo SDO, utilizando um comprimento de onda de luz de 160 nanômetros, desta vez da região de transição.
A região de transição solar é uma camada que fica entre a coroa e a cromosfera, a camada mais baixa da atmosfera do Sol. É uma camada muito rasa, com aproximadamente 100 km de espessura. Nesta região, a temperatura do Sol aumenta drasticamente de cerca de 8.000 para 500.000 Kelvin. Para uma comparação terrestre, a lava ferozmente escaldante de um vulcão no Havaí tem 1.170 graus Celsius ou 1.443 Kelvin. A temperatura na extremidade inferior e mais profunda da região de transição é quase 6 vezes mais quente do que isso. Na extremidade superior da região de transição, a temperatura é 346 vezes mais quente. Viajando ainda mais fundo, nos encontraremos imersos na cromosfera do Sol, que é a última camada da atmosfera antes de alcançarmos a própria superfície do Sol. Fotografado aqui usando luz ultravioleta de 170 nanômetros, estima-se que tem aproximadamente 1.700 km de espessura. Inspecionando de perto a cromosfera, identificamos algumas fascinantes características conhecidas como espículas. Balançando como grama longa e ondulada ao vento, esses longos jatos de plasma disparam para cima a partir da superfície do Sol a velocidades de até 100 km por segundo, aproximadamente 282 vezes mais rápida que a velocidade do som, e pode atingir comprimentos de quase 10 km, mais alto que o Monte Everest. Formando-se e desaparecendo em cerca de 5 a 10 minutos, em média, os processos por trás dessas espículas eram amplamente desconhecidos e debatidos por algum tempo, já que não estava claro como partículas magneticamente carregadas poderiam escapar dos campos magnéticos do Sol nesse nível. E isso até 2017, quando uma equipe de cientistas trabalhando em um modelo extremamente detalhado das espículas descobriu que suas origens devem estar relacionadas a partículas neutras. Os cientistas não incluíram originalmente partículas neutras em seus modelos do Sol, pois não achavam que elas afetassem o movimento de partículas magneticamente carregadas. Mas, uma vez adicionadas, descobriu-se que as partículas neutras deram às partículas magneticamente carregadas a flutuabilidade inesperada de que precisavam para escapar do plasma e disparar em espículas. Descendo ainda mais pela atmosfera inferior do Sol, finalmente alcançamos a fotosfera, a superfície do próprio Sol, que é melhor visualizada usando luz visível. Embora a borda da fotosfera pareça nítida e precisa, como costuma acontecer a olho nu, isso se deve simplesmente à distância que o Sol está. O próprio Sol não é nada sólido. Como é muito quente para que a matéria exista no estado sólido, líquido ou gasoso em qualquer região, ela só pode ser plasma, referido como quarto estado da matéria, estimado em 99,9% de toda a matéria do universo. O plasma tende a se comportar muito como gases, exceto que é composto de uma mistura de átomos ionizados e elétrons livres. A fotosfera é a camada mais externa nesta imagem, com cerca de 400 km de espessura. Não é um limite fixo e sólido do Sol, ao contrário do que a imagem possa sugerir, e infelizmente é a camada mais profunda da estrela que os cientistas podem medir diretamente. Olhando mais de perto, você poderá notar algumas manchas escuras no lado esquerdo. Elas são conhecidas como manchas solares e parecem mais escuras do que outras partes da fotosfera devido às suas temperaturas mais frias, mas isso é apenas em comparação com o ambiente escaldante ao redor. Ao contrário dos buracos coronais, as manchas solares se formam em áreas onde os campos magnéticos são particularmente poderosos. Aqui o calor fica preso abaixo da fotosfera devido à diminuição da convecção dentro dessas áreas. Ao comparar esta imagem do Sol com uma anterior capturada usando luz ultravioleta extrema durante o mesmo período, emerge uma nítida conexão entre esses recursos. As cativantes erupções e manchas solares coincidem no mesmo local. Olhando abaixo da superfície, fica claro que uma deve levar à outra. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em algumas manchas solares semelhantes.
Este registro foi feito usando o telescópio solar sueco, baseado aqui na Terra, e usando um comprimento de onda de luz visível de aproximadamente 400 nanômetros. Ao lado e ao redor das manchas solares, a fotosfera está saturada com essas células com bordas irregulares e que mudam de forma infinitamente, que não parecem muito diferentes da lava à medida que esfria. No entanto, essas células têm cerca de 1000 quilômetros de largura e são conhecidas como grânulos solares. Considere-os a camada superior de uma célula de convecção agitada por baixo. As áreas mais brilhantes dentro de cada grânulo representam fluido de temperaturas inimagináveis subindo de dentro da camada interior superior do Sol até sua superfície. Ao atingir esse limite, o fluido não tem outro lugar para ir, exceto para se espalhar e atravessar. Após o resfriamento gradual, o fluido afunda de volta através dos limites ásperos e escuros que circundam cada célula, antes de repetir o ciclo novamente. Este processo se assemelha muito às correntes de convecção dentro do manto da Terra, responsáveis por impulsionar as placas tectônicas. Este processo é violento. Embora em média estime-se que cada grânulo dure apenas 20 minutos, o fluxo dentro das células atinge velocidades supersônicas de mais de 7 km por segundo, gerando ondas de impacto na superfície solar. Curiosamente, esses grânulos também podem ser observados na visualização completa do disco que vimos anteriormente, utilizando o mesmo comprimento de onda da luz visível. Você pode pensar que esta imagem parece bastante granulada para uma sonda espacial de alta tecnologia. E você está certo, é verdade. Não se trata de um efeito de processamento ou excesso de ruído na imagem, mas sim o detalhe dos grânulos da fotosfera do Sol. Então, é isso. Infelizmente, nossa jornada termina aqui, pois os cientistas ainda não descobriram como criar imagens mais profundas do Sol usando luz visível ou não visível. Muito do que está além dessa camada permanece envolto em mistério. Mas podemos ver os benefícios de usar luz de todos os diferentes espectros em nosso estudo do Sol. Eles nos ajudam a observar explosões solares, vastos buracos coronais, espículas oscilantes, intrigantes manchas solares e células que mudam de forma, só para citar alguns, em formas completamente novas. O Sol está repleto de atividade, e grande parte dela seria invisível para nós se não fosse por essas técnicas de imagem. Talvez um dia encontraremos maneiras de ver mais profundamente, usando técnicas com as quais mal podemos sonhar atualmente, assim como aquelas antigas gerações de humanos que dificilmente poderiam sonhar com os métodos que utilizamos atualmente. Mas, por enquanto, só de saber que há tanta coisa acontecendo sem ser vista no universo, e saber que temos os meios para descobrir, isso me enche de entusiasmo e curiosidade. Quem sabe o que mais pode haver por aí, esperando para ser encontrado. Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Astrum Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Astrum Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você curte fotos do céu, ou fotografias em geral? E que tal você escolher a foto que eu farei e ainda ganhar um print assinado e exclusivo? Confira os posts na aba Comunidade aqui no YouTube e dê a sua sugestão de objeto para eu fotografar. A escolha com a maior quantidade de likes ganha o print exclusivo. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Astrum Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astrum Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.